Então, a lição de hoje é a 28ª. Eu quero falar sobre a volta de Jesus, o ensino apostólico, parte 3. Queria fazer uma análise com você, te convidar para você pegar a sua Bíblia, pode ser ela física, né? Papel impresso, ou pode ser ela no seu aplicativo do celular ou no seu computador, onde você estiver. Mas eu gostaria muito de convidar para a gente abrir a Bíblia junto hoje. Até pedir para o Jean, para a gente não colocar aqui na tela as imagens dos textos, porque eu queria te convidar realmente a fazermos uma leitura bíblica juntos. Sabe aquele bate-papo de igreja na casa, que está todo mundo tranquilo, batendo aquele papão, estudando a Bíblia junto, fazendo um comentário? Pois é, vamos fazer assim hoje. Vamos estar juntos lendo a Bíblia. Então eu quero pegar a primeira e a segunda carta de Pedro, as duas cartas, e estudar dentro destas duas cartas os textos, pensar os textos que diz a respeito da volta de Jesus. Esperei você um pouquinho. Você pegou sua Bíblia, então eu queria que você abrisse comigo aí na primeira carta de Pedro. Então vamos lá. O que eu gostaria que você observasse junto comigo na leitura? Que existe um conteúdo quando a gente pensa esse assunto escrito por Pedro. Ele cita promessas do Senhor a nosso respeito, ele nos dá orientações claras acerca desse assunto, ele nos adverte sobre fatos e acontecimentos, ele traz denúncias sobre comportamentos. Então, ele traz basicamente essas 4 situações para nossos corações, para a gente meditar e pensar. E o que é que Deus quer produzir? Ao meu ver, é óbvio que eu não estou esgotando o assunto, eu estou compartilhando com os meus irmãos. Então, o que Deus está querendo produzir conosco através dessas promessas, das orientações, das advertências e das denúncias? Ele quer produzir em nosso coração ânimo. Primeira coisa que eu vejo, Deus quer nos animar. Ele quer trazer no nosso coração um ambiente fantasticamente animado, porque ele quer dizer assim, olha, a redenção de você está próxima. Está chegando o grande dia. Mas não é só isso, ele quer trazer direção para a gente também. Quer nos trazer uma direção clara. Outra coisa que ele quer é gerar fé nos nossos corações. Quando trata desse assunto, sobre a volta do Senhor, o tempo do fim, ele quer produzir fé, o tempo está próximo. Mas também ele quer produzir em nosso coração temor, muito temor acerca desse assunto e a possibilidade de nós ficarmos de fora desse grande dia. Também quer produzir cuidado, advertências que produzem cuidado do nosso caminhar, do nosso comportamento. Mas também é um tema que nos enche de esperança, enche nosso coração de gozo, de ânimo e de esperança. Mas o Senhor também quer colocar em nós, produzir em nós esse senso de eternidade. Então, o que Deus quer produzir? Ânimo, direção, fé, temor, cuidado, gozo, que é a alegria, esperança e esse senso de eternidade. Combinado? Então vamos começar na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu queria ler com você dos versículos 3 ao versículo 9. Mas como é que nós vamos fazer? Vamos lendo e comentando, batendo papo. Vamos lendo e aproveitando ao máximo aquilo que é possível, que Deus falou ao meu coração. Seguramente ele irá falar do seu coração, não apenas com o conteúdo que eu estou compartilhando, mas ele irá acrescentar muito mais, porque o Espírito Santo, que inspirou a santa e bendita palavra, ele há de confirmar nos nossos corações aquilo que é o desejo dele, aquilo que ele deseja comunicar e aprofundar. Então vamos lá. Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia. Então, olha, bendito seja esse Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é segundo a sua muita misericórdia. E essa misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. O Senhor quer que você e eu tenhamos uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos.
O nosso Redentor não está morto, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então, essa ressurreição produz para nós uma viva esperança com qual objetivo? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outro. Então, essa regeneração deve nos encaminhar para uma viva esperança, conduzindo-nos a uma fé que tudo que nós esperamos, o final de tudo, está nos céus. O Senhor está preparando para nós esse ambiente celestial. Então, por favor, não esqueça de colocar a sua esperança viva. Há uma fé que conduz às coisas que estão nos céus. Então, que nosso coração comece a meditar nessas coisas que Pedro nos anima a enxergar acerca da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Isso é fantástico, porque Deus promete que Ele nos guarda pelo seu poder. Onde poderíamos encontrar maior poder? Onde poderíamos encontrar maior abrigo? Onde poderíamos encontrar maior segurança a não ser em Deus? Esse Deus nos promete guarida. Somos guardados pelo poder dele. Com qual objetivo? Para a salvação preparada, que irá se manifestar, revelar-se no último tempo. Queridos, é óbvio que o Senhor anseia muito por esse dia também. Por quê? Porque nesse dia se dará cabalmente, com toda a amplitude, todo o propósito de Deus será concluído com esse dia. Esta família de filhos e filhas semelhantes a seu filho primogênito, ele está sendo preparado, esses homens, essas mulheres na face da terra, para esse grande dia. Então, nós temos que entender que a nossa fé para a salvação será revelada no último tempo, onde a salvação, de forma completa, conforme disse João anteriormente, inclusive sem a presença do pecado. Versículo 6. Nisto exultai. Olha que coisa linda. Olha, se alegrem, rejubilem, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações. Ainda que você e eu somos provados e muitas vezes contristados por conta destas várias provações, nós temos que nos alegrar. Por que temos que nos alegrar? Versículo 7. Para que, uma vez confirmada, o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que interessante, nós temos uma fé mais valiosa, mais preciosa do que o ouro puro. A sua fé, a minha fé, tem muito mais valor do que o puro ouro, porque essa nossa fé vai redundar na glória e honra quando Jesus se revelar nos céus. Olha que gostoso lermos assim a palavra de Deus, pensando aquilo que Deus tem para nos falar. Versículo 8. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Que promessa poderosa, produzindo em nós exultação, regozijo extremo, viver cheio de alegria, uma alegria excessiva. É isso que Deus quer produzir no nosso coração quando a gente lê esses textos acerca da volta do Senhor. Versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Salvação completa. Que bênção poder ler as palavras escritas por Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, acerca
do nosso futuro que se avizinha muito próximo, conforme temos estudado, conforme nós temos sido ensinados pela palavra do Senhor. Vamos prosseguir um pouco mais agora no capítulo 4. Relembrando que estou pensando os textos na primeira e segunda carta de Pedro, que fala desse assunto, que trata desse tema importantíssimo. Essa visão apostólica de Pedro sobre o tema. Então, 1 Pedro, capítulo 4. Abre a sua Bíblia, por favor, nesse capítulo, e nós vamos estudar, ler um pouquinho do versículo 1 ao versículo 7, para você que está anotando. Vamos lá? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que, no tempo que vos resta nesta carne, não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatria. Por isso, difamando-vos. Olha o que os ímpios faz acerca de nossa fé. Difama-nos. Mas por que eles fazem essa difamação? Estranhando que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Vocês entendem como é que o mundo nos estranha? Porque eles acham que é normal pecar. E quando vê você buscando uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de piedade, eles se estranham, porque é normal para eles uma vida pecaminosa. Mas, como diz o apóstolo, nós vivíamos isso no passado, fomos libertos dessas paixões, renascemos para uma viva e nova esperança. Agora, olha o versículo 5, os quais, estes que nos difamam, estes que estranham porque nós não concordamos com eles e com as suas devassidões, eles hão de prestar conta àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Ora, você e eu somos nascidos de novo. Então, todo tipo de devassidão, toda prática de pecado deve ser vista por nós com um santo temor de saber que haverá um julgamento da parte de nosso Deus e Pai. Portanto, estranhar e rejeitar todo tipo de comportamento que ofende a nosso Deus deve ser a nossa vida normal. Deve ser natural em você e em mim, meu irmão. Estranharmos e rejeitarmos todo tipo de comportamento que ofende a nosso Deus. Versículo 6. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Aleluia! Aleluia! O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Que esperança que isso produz em nós. O tempo está próximo. Estamos ali. Rapidinho, o nosso amado volta. As últimas promessas, os últimos cumprimentos está aí à porta. Como disse os nossos irmãos nas lições anteriores, ninguém sabe o momento que iniciará, mas o desfecho está acelerado. Então, o fim está próximo. Creiamos nessa promessa, creiamos nessa afirmativa que nosso Senhor nos afirma através desta carta de Pedro. Agora vamos para a segunda carta de Pedro, capítulo 1 também. Abre aí comigo. Conseguiu abrir? 2 Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo. O Senhor nos enche de esperança em um reino eterno. Você e eu fazemos parte de um reino eterno. O Rei a quem servimos nos salvou para vivermos a nossa eternidade com Ele. Por isso, devemos procurar com diligência cada vez maior confirmar esta vocação, esta eleição. Porque se nós fizermos isto, nós teremos a garantia ampla da nossa entrada nesse reino eterno do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos para o capítulo 2 agora, versículo 1, versículos 1 a 8. Assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, Pedro está fazendo uma alusão ao passado. Aí ele fala agora, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Olha a advertência, olha a denúncia feita pelo apóstolo. Falsos mestres, introdução de heresias de forma dissimulada, heresias que serão introduzidas de forma secreta, de forma astuta, para que não sejam notados. Não é algo descarado, não é algo escancarado, mas é algo velado, na surdina, porque o objetivo é dissimular, o objetivo é destruir as nossas vidas. Irmãos, e qual é aquilo que talvez seja, nesse versículo, qual é que seja a maior indicação de uma pulga atrás da orelha? Diz assim, haverá entre vós mesmos falsos mestres. Cuidado, irmãos. Eu sempre digo que o inimigo de nossas almas não vem com tridente, não. Ele vem disfarçado. E nós temos que nos atentar, porque temos a palavra de Deus como baliza, o Espírito Santo como aquele que testifica que somos filhos de Deus, temos o corpo de Cristo para não deixar a gente desviar. Usemos desses recursos dados por Deus para que não sejamos presas fáceis, sendo induzidos por esse tipo de homens enganosos. Versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Infâmia sobre o caminho da verdade, por causa de muitos que seguirão essa prática libertina. Irmãos, isso denota cuidado do Senhor para conosco. Ele está nos avisando. Cuidado, cuidado para não seguir as práticas desses falsos mestres, desses dissimuladores, desses que sorrateiramente introduzirão coisas destrutivas, para que nós não sejamos contados entre estes. Ao contrário, sejamos contados entre aqueles que estão preparados e perseveram. Mas a denúncia existe, a observação apostólica existe para que você e eu venha de alguma maneira preparar nosso coração, preparar nossa fé para não cair nesta rede, nesse enrosco. Versículo 3, denunciando mais uma vez os motivos, a motivação desse tipo de gente. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. De novo, a denúncia das motivações. Há uma motivação avarenta, querendo fazer negócio, comércio das pessoas. Eles irão modelando o discurso. Essa palavra fictícia tem esse sentido, modelar discurso conforme seus intentos, conforme os ouvintes querem. Prestemos atenção. Lembremos-nos que essas advertências é para nos guardar, para estarmos em pé, preparados para o dia de nossa redenção. Esse é o objetivo de nosso Senhor e Salvador.
Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo das trevas, reservando para juízo, não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Jó, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Por esse justo, pelo que via e ouvia quanto habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daquele. Pedro faz menção às situações do passado, e me faço pergunta: será que nós nos sentimos afligidos pelos procedimentos libertinos, ora hoje vivenciados? Será que a insubordinação do povo contra nosso Deus e os princípios de Deus produzem em nós esse tipo de sentimento? Esse sentimento que leva-nos à aflição pelo viver ímpio das pessoas, que nos ofende porque ofende ao nosso Deus? Mas a promessa do versículo 9 é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sobre o castigo os injustos para o dia do juízo. O Senhor quer produzir esse sentimento em nós, resgatar na sua amada igreja a aflição, o tormento dentro de nós por ver tanto desvários, tanta impiedade, as pessoas moldando a sua vida, as coisas que são mais ofensivas ao coração de Deus. Que Deus guarde a igreja, que a igreja seja guardada cuidadosamente como pessoas piedosas, que a piedade encontre no nosso coração o espaço devido, que a santidade encontre em nós o espaço devido, mas que também o temor encontre em nós o espaço devido, porque Deus promete castigo eterno a estes injustos, a estes insubordinados e libertinos. Versículo 10, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezam qualquer do governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Obrigado, Senhor, por estar nos trazendo isso, nos aclarando essas verdades acerca da palavra do Senhor. Vamos para o capítulo 3 agora da segunda carta de Pedro, versículo 1 ao versículo 14. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordei das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Quais escárnios? Eles irão brincar, gracejar, escarnecer, zombar, querer enganar e nos iludir. Que tipo de escárnio? Qual que é o conteúdo desse escárnio que Pedro fala? Está no próximo versículo, no versículo 4, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Olha o tipo de escárnio que eles irão fazer. Querer nos questionar, por que demorou tanto? Por que essa promessa não é cumprida? E o argumento, porque desde o tempo que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como o princípio da criação. Abramos os olhos, igreja, ficamos atentos, pois estamos há quase 2000 anos deste texto escrito, desta história. A possibilidade de sermos seduzidos por este tipo de escárnio, de zombaria, é muito grande, produzindo em nossos corações falta de fé, desconsolo, falta de temor, postura humanista quanto à nossa vida, satisfação nas coisas que são terrenas, como se Jesus não fora voltar mesmo. Temor o Senhor quer que nós tenhamos. Aí o efeito do tempo pode nos atrapalhar e sermos presa fáceis acerca desse escárnio.
Versículo 5, porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, e qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Existe um julgamento que conduzirá os homens ímpios à destruição, à condenação eterna. Versículo 8. Todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aqui, Pedro, num grande esforço de nos ajudar nesse assunto, no tocante ao tempo, ele vem nos dar um exemplo de 1000 anos é como um dia e um dia é como um ano. Mas o objetivo de Pedro falar sobre isso é refutando os escárnios da demora da volta do Senhor. Então, Pedro tenta nos ajudar fazendo esse contraste de algo que nos afeta como ser humano, porque o tempo afeta você e a mim. Eu sei quantos anos que eu tenho, eu sei o dia que eu nasci. Então, nós somos regidos pelo efeito do tempo. Para os homens, a vida é cronometrada assim: milésimo, centésimo, décimo segundo, minutos, horas, dias, semana, meses, anos, décadas, século e milênios. Porém, nosso Deus é eterno. Ele não tem um dia de nascimento como nós temos. Para ele, não faz diferença entre um milênio e um segundo. Aqui, a instrução de Pedro não é uma tentativa de nos ajudar a fazer cálculo com Deus. É ao contrário, é nos mostrar que nosso Deus é eterno. E a eternidade significa ausência de tempo. A eternidade não tem começo nem fim. Portanto, nosso Deus não está preso nem ao tempo e nem ao espaço. É isso que ele está querendo nos mostrar. Olha, não vos espante, porque para o nosso Deus eterno o tempo é assim. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é ele longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O suposto atraso, entre aspas, é explicado de forma amorosa por Pedro. Existe um motivo para que esta promessa ainda não tenha sido cumprida cabalmente. E não é uma questão de retardar, mas é uma demonstração da longanimidade e do amor de Deus. E por que Deus é tão longânimo? Qual que é o efeito prático dessa longanimidade? Ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele não quer que ninguém seja condenado ao castigo eterno, mas ele quer sim que todos cheguem ao arrependimento, ao genuíno arrependimento, a serem renascidos para uma viva e nova esperança. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidos. Aqui o Benito poderia encaixar lá no nosso gráfico, no ponto 4 da espinha dorsal, Mateus 24, 29. Pedro faz essa menção desse quarto aspecto. Então nós precisamos entender que o dia do Senhor está próximo e ele virá como um ladrão. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Olha que orientação, olha que advertência. Quanto ao nosso comportamento, quanto ao nosso procedimento, santidade e piedade, santidade e piedade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santo, assim como eu sou santo, diz o Senhor. Um viver piedoso. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão.
esperando, diz a palavra. Temos uma atitude ativa, avisada, onde colocamos os nossos sentidos a esse tema, nos alimentando disso diariamente, mas apressando. E essa palavra apressar aqui, ela tem o sentido de desejo, vontade. Vem logo, Maranata. É tirar os olhos do terreno e olhar para a eternidade, desejando que o nosso amado volte logo, que haja o cumprimento de todas as profecias com a maior brevidade possível. É ter um desejo veemente pelo grande dia do nosso Senhor. Versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos, a palavra de novo, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. A promessa do Senhor deve ter esse efeito de levar-nos a crer. Crer que há de vir novos céus e nova terra. Crer que no reino de nosso Senhor habitaremos em justiça, mas também com o sol da justiça, que é o próprio Jesus. Se estamos desesperançosos com este mundo, é bom sinal. Porém, se essa desesperança não aponta nosso coração, não aponta nossos olhos para o eterno com nosso Deus, estamos ainda cegos, precisamos de colírio santo. Versículo 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensível. De novo, algumas expressões. Esperar, empenhar, empregar força, sermos dedicados, sermos diligentes, apressarmos em ver isso acontecendo e sermos achados por ele em paz, porém sem mácula, irrepreensível. Um apelo ao nosso preparo, um apelo às vestes brancas, um apelo ao óleo sob nossa lâmpada, um apelo para que nós não nos esqueçamos de buscar o ser semelhante a Jesus, não por um aspecto do saber, mas pelo viver. Não pelo conhecer, mas pelo viver. Não apenas pelo conhecer, mas pelo viver a vida de Jesus em nós. Hoje, nós podemos dar uma olhadinha sobre a perspectiva de Pedro. Como Pedro abordou esse assunto. Como Pedro deixou-nos reservado palavras acerca desse tema. Eu tenho sido cheio de alegria ao ler as duas cartas de Pedro pensando nesse assunto. Espero que o Senhor tenha enchido o teu coração também de esperança, de gozo, de solidez, de saber que Deus está preparando o que você e eu fomos feitos para vivermos na eternidade com Ele. Há novos céus e nova terra sendo preparado para nós. E nosso amado Jesus virá nos buscar mais uma vez. E nós subiremos e estaremos, encontraremos com Ele nos ares. Nós sabemos que a nossa redenção está próxima. Se enche dessa palavra, se encha desse ânimo, produza isso nas suas relações, nos seus compromissos de igreja. Conversem sobre esse tema, para que o Senhor nos encha cada vez mais desta segurança de que nós somos peregrinos em terra estranha, que nossa pátria não está aqui. Nós somos forasteiros. O Senhor te ama e o Senhor me ama. E Ele quer que nós venhamos viver de forma justa, sóbria, santa e piedosa para esse grande dia. Que Deus nos abençoe ricamente e continue fortalecendo nosso coração com esse assunto. Amém? Aleluias por isso. Conforme nós temos feito durante esse tempo, nós queremos agora deixar algumas perguntas para que você considere atentamente, para que você discuta nas suas relações de juntas, igreja nas casas, familiares, para que esse tema seja por nós todos digerido e cada vez mais ele ganhe espaço no nosso mundo interior, no nosso coração. Tá bom? Vamos lá então. Primeira pergunta para que você venha considerar atentamente. Pedro condiciona a nossa entrada no reino eterno do Senhor Jesus a que atitude? Pergunta 2. Os escarnecedores dos últimos dias zombam da demora do Senhor em voltar. Segundo Pedro, por que Jesus ainda não voltou? Olha só que interessante. Perguntas que levam a gente a refletir a profundidade do conteúdo. Pergunta 3.
Considerando que os céus e a terra e as obras que neles existem serão desfeitos, de que modo devemos viver hoje? Se a gente sabe que isso há de acontecer, qual é a maneira que Deus espera que você e eu vivamos? Quarta pergunta: devemos nos empenhar para sermos achados pelo Senhor. De que maneira? Repetindo, devemos nos empenhar para sermos achados pelo Senhor. De que maneira? Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós na reflexão deste conteúdo desta terça-feira. Que essa lição seja parte da sua meditação nas coisas que o Senhor tem nos falado.